Poxa, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Reis, primeira e segunda Reis. Então, pega a tua Bíblia, pega o teu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Estamos nós falando do reino dividido, que vai até segunda Reis 10, e dentro dele a casa de Omri, que vai até o capítulo 22. Neste nosso vídeo, nós vemos o seguinte, só para não nos perdermos. Então, nós estamos falando de Acabe, rei de Israel, porque a gente já viu todos esses outros reis, Nadab, Baasa, Elá, Tibni, Omri, e da casa de Judá, nós já vimos Roboão e Abias. Então, dentro deste governo de Asa, estamos falando do governo de Acabe. Neste caso aqui, nesta parte aqui, existe uma guerra contra Israel. E quem faz esta guerra é Ben-Hadad. Ben-Hadad II é que vai antecipar a morte de Acabe. Lembram-se que Haddad pode ser um título, uma designação real, e também diz respeito a um Deus. Ben-Hadad quer dizer filho de Haddad, que pode ser o título dele, mas pode ser o filho de um Deus chamado Haddad. Esta guerra pode ter sido feita, na verdade, por Ben-Hadad para assegurar o lado, o flanco sul da Síria, ou porque o próprio Acabe estava se rebelando contra a Síria. De qualquer forma, existia uma aliança, forma uma aliança. A gente já viu que essa aliança foi meio que rompida, mas eles estavam até certo ponto de bem. Então, o que Ben-Hadad faz? Ele junta 32 reis, outros vassalos, e ele vai até Israel, ele vai contra Israel. E ele exige uma rendição. Num primeiro momento, ele pede os bens, tudo que há de precioso para Acabe. Acabe, então, num primeiro momento, bom, ok, eu vou pagar um tributo, tá de boa. Acontece que Ben-Hadad manda uma nova comitiva dizendo que a rendição agora era incondicional. Significa dizer que ele queria tudo. Ele queria os herdeiros, a família, os anciãos, oficiais, sacerdotes, todos tinham que se entregar, todos deveriam estar rendidos a Ben-Hadad. Ele junta então os anciãos e eles chegam à conclusão de que, perdido por perdido, é então a guerra que vai se fazer. E Acabe nega, ele permite pagamento de tributo, riqueza sim, mas ele não vai admitir a rendição incondicional. Neste ponto, um profeta que nós não sabemos quem é, isto é, não preciso saber do nome, pessoas que cumprem o seu dever sem querer nenhum tipo de agradecimento, nenhum tipo de menção especial. Este profeta, que nós não sabemos quem é, ele vai até Acabe e assegura a Acabe que daria vitória de Deus para ele, tá? Por quê? Por misericórdia. Em outras palavras, o que nós estamos vendo aqui? Um rei idólatra como ele, pecador como ele, estava sendo assediado por uma potência com um poder militar como aquele. E ele recebe a certeza de salvação. Então, isto para Acabe deveria significar duas coisas. Primeiro, salvação. Segundo, advertência para esquecer da idolatria e para dar a Deus o seu valor devido, o seu louvor, a sua adoração.
Ou seja, era uma chance que Deus estava dando para Acabe, para ele poder abandonar a idolatria. A gente vai ver que não é isso que Acabe vai fazer. Os oficiais, então, se comprometem e se juntam, né, num exército. Esses oficiais, eles reúnem mais ou menos 7.000 homens, são 250 oficiais, e o profeta, então, fala de novo a Acabe e diz: olha, Acabe, você vai fazer exatamente assim. Então, o que acontece? Vão esses 250, dando a ideia de que é uma comitiva para negociar paz. E Ben-Hadad, que está se embebedando, que está embriagado, ele e os seus soldados, não entenderam o que estava acontecendo, e aí ele diz: ok, então pode vir. Quando vem esses 250, vem junto o exército e surpreende o exército de Ben-Hadad quando esses estavam bêbados. Eles são mortos e acontece que os demais fogem. Por quê? Porque Deus estava à frente, porque Deus era o general do exército de Israel. Então, este pequeno número de soldados tinha vencido aquele batalhão todo, aquele exército todo. Eles fogem. Eles fogem. E o profeta diz: eles vão voltar. Eles vão voltar? Vão voltar. A chance de Acabe se arrepender. Ele faz isso? Óbvio que não faz. Ben-Hadad, então, deixa os reis vassalos, tá? E ele substitui os reis vassalos por homens do seu próprio exército. Então ele reúne um exército de 100.000 homens e ele vai até Afec. Então, veja lá, só para o amado olhar, Samaria está aqui, Afec está aqui. Portanto, ele estava de frente para o reinado de Acabe. Ben-Hadad queria saber por que ele tinha perdido da primeira vez. E os seus consultores espirituais dizem o seguinte: você perdeu porque o Deus de Samaria é um Deus de montes, um Deus de colinas. E os nossos deuses são deuses de planície. Se você fizer a guerra na planície, os nossos deuses vão vencer o Deus deles. Porque o Deus deles não tem poder nenhum na planície. Ele é poderoso nas colinas e não nas planícies. E aí, ele, convencido disso, ele manda o seu exército para Afec, tá? Ele manda para ali, naquela rota de Damasco para Israel, e um outro profeta vai até Acabe e diz o seguinte: Acabe, Deus manda dizer o seguinte: ele vai entregar todo este exército nas tuas mãos, porque eles blasfemaram. O que eles blasfemaram? Dizer que foram os deuses da colina era blasfemar de Yahvé, era blasfemar do Deus Todo-Poderoso, o verdadeiro Deus, porque Deus é Deus na planície, na colina, em todo lugar. Não interessa o lugar, ele é Deus. Então, o que acontece? Deus vai te dar a vitória, ok? Ok, você só tem que destruir todo mundo. Eles vão para Afec, se colocam na planície, e Acabe tinha perguntado para o profeta, que também não tem nome: quem começa? Você vai começar. Então eles esperaram 7 dias, e aí o rei Acabe ataca o rei Hadad. Ele determina a morte de
todos, porque foi a mão do Senhor que matou todo o exército sírio. Ben-Hadad tem todo o seu exército destruído. Os sírios fogem da Afec, morrem mais 27 mil soldados na cidade de Afec, porque cai uma muralha sobre eles e morrem mais 27. O rei, então, se refugia numa casa, lá no fundinho ele se refugia. E ele percebe o seguinte: bom, dizem que os reis de Israel são benevolentes, então eu vou pedir misericórdia. Ele se veste de cilício, que é um tecido desagradável, incômodo. Ele se veste de cilício e coloca cordas na sua cabeça, ao redor da cabeça. Isso tudo era sinal de humilhação, era sinal de súplica. Isto, cordas na cabeça, significava cativeiro, significava sujeição. O que Ben-Hadad estava fazendo? Ele estava se sujeitando. Ele estava se entregando nas mãos de Acabe. O que Acabe tinha que fazer? Matá-lo. Porque Deus entregou Ben-Hadad nas suas mãos. Quando disseram para Acabe que Ben-Hadad estava vivo, ele diz: pô, mas está vivo? Então é meu irmão. E todo mundo festejou porque era o irmão que estava vivo. Na verdade, o que Acabe quis fazer? Ele quis dar uma de inteligente, porque ele tinha perdido terras para a Síria, para os ancestrais de Ben-Hadad, e então ele fez uma barganha com Ben-Hadad. Ben-Hadad garantiu: eu vou te devolver todas as terras que meu pai roubou de você, que meu pai conquistou, eu te devolvo tudo. Inclusive, uma destas terras era Ramote-Gileade, que vai dar o que falar depois. E eu vou permitir que você, então, entre em Damasco e faça comércio na principal rua comercial de Damasco. Ou seja, ele encheu os olhos de ganância de Acabe. Acabe, então, é meu irmão, garante que ele sobreviva. Chamar de irmão aqui significa que ele era um parceiro de negociação. Mas Deus tinha entregue. E Deus não se agradou. Por quê? Era a segunda chance de Acabe. Acabe teve essa segunda chance. Acabe foi avisado disso. Não foi nada sem aviso, sem saber. Acabe deveria ter feito o que era a missão dele. Por ganância, por interesse pessoal, ele deixou de destruir o exército de Ben-Hadad. E isso vai ter consequência mais na frente, porque este mesmo Ben-Hadad vai aparecer de novo na história, e numa história não muito feliz, na verdade fatal, para Acabe. Deus não havia se agradado. Deus então manda um outro profeta que também não tem nome. Olha que coisa interessante, nós estamos vendo aqui uma série de profetas sem nome. Deus usa, e as pessoas se deixam ser usadas sem que se tenha aqui qualquer vantagem pessoal, de louvor dessa pessoa. Não, era uma pessoa não conhecida, uma pessoa que não se sabia absolutamente nada. Este profeta elaborou uma estratégia para falar com o rei. Muito provavelmente Deus deu essa estratégia para ele. Ele pediu para um amigo dele, para um outro profeta, muito provavelmente, que ele lhe ferisse. Ele tinha que aparecer ferido na presença de Acabe. Ele não teve coragem de se auto-infligir algum ferimento. Então ele pede para que este profeta faça isso, e esse profeta se nega. Ele diz: se você vai se negar, Deus vai requerer isso de você, e de forma violenta. Ele não quis ferir o profeta e ele é morto por um leão.
Ele pede para uma outra pessoa, e a outra pessoa, já sabendo o que aconteceu com a primeira, ele efetivamente machuca, fere o profeta. Este profeta se disfarça, ele se envolve a machucadura, né? Ele envolve todas as suas feridas, ele está ferido, ele está machucado, e ele se pinta, ele bota cinza, ele se disfarça. Ele se disfarça. Ele se disfarça e se coloca no caminho, na beira da estrada, por onde ele sabe que o rei vai passar. E aí ele faz uma coisa que já tinha sido feita com Davi. Ele conta uma historinha para o rei, para que o rei decida o que vai acontecer. O rei percebe ele para, ele dá atenção ao profeta, que ele não sabe que é o profeta, ele conta a história. Olha, eu estava numa batalha, fui ferido nesta batalha, e dali a pouco alguém me traz um prisioneiro para que eu cuide desse prisioneiro, para que eu vigie esse prisioneiro. E ele diz o seguinte: se acontecer alguma coisa com ele, eu vou cobrar ou a tua vida ou um talento de prata. Então, 34 quilos de prata, tá? Dependendo de algumas medidas, vamos dizer uns 30 quilos de prata. Então, se você não fizer isso, é isso que vai acontecer contigo. E ele conta que ele ficou entretido com uma coisa, outra, quando ele viu o prisioneiro fugiu. O rei, então, ele olha para a pessoa que está ali à sua frente e ele diz: bom, a sentença já está dada. Você vai pagar pelo seu erro com a sua própria vida. Quando o rei fala isso, ele tira o disfarce, ele se mostra, o rei reconhece que é um profeta e ele diz: você mesmo se condenou. Você se condenou, a tua própria palavra te condenou. Acabe é condenado pelo fracasso em cumprir o mandamento do Senhor, a palavra do Senhor, que era a sua segunda chance. Amado, toma cuidado quando nós ganhamos segunda chance. Às vezes, nós não temos segunda chance, tá? Como, por exemplo, aquele profeta de Judá não teve segunda chance por causa do seu erro. Acabe teve a sua segunda chance aqui e ele jogou fora. Ele é condenado, tá? O profeta se revela e revela a decisão de Deus, que foi a própria decisão de Acabe. Ele mesmo se condenou, tá? Deus tinha determinado Herem. O que é Herem? É destruição total. Destruição total por causa do pecado. Extermínio. E ele não fez por ganância, por interesse próprio. Então, o que nós vemos aqui? Nem o rei está acima da lei. Nem o rei. Ninguém está acima da lei. Todos estamos sujeitos à justiça divina. Principalmente, amados, nós não podemos largar a segunda chance que Deus nos dá. E Acabe fez isso. Houve guerra dali para frente. Houve guerra. Houve guerra entre os dois, porque nesta guerra santa, Acabe não fez o que tinha que fazer. Ele vai assumir, então, o final do seu reinado, o final da sua dinastia, todo o resto que aconteceu, que nós vamos estudar. Amém, amados? Bons estudos.